Em Horizontina, neste sábado, estamos recebendo deputado federal Henrique Fontana e deputada estadual Estela Farias. São deputados do Partido dos Trabalhadores que estão cumprindo roteiros aqui pelo interior do estado e estão incluindo nesse roteiro Horizontina para um compromisso junto à Faculdade Horizontina, junto ao ambiente empreendedor, onde temos a participação da história parlamentar do deputado Henrique Fontana, na articulação de recursos para aquilo que primeiro era um sonho, um ambiente empreendedor, uma incubadora de empresas de tecnologia, e que hoje é uma das realidades, e estará aqui para conhecer isso, e também recebemos aqui na sede da Rádio Olinda FM. É uma satisfação poder cumprimentar. Deputado Henrique, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Olinda. Para mim também é uma alegria, uma honra estar aqui nos estúdios da Rádio Olinda, este espaço, de jornalismo independente, plural, com o qual eu posso conversar inúmeras vezes, às vezes por telefone, tratando de temas de Brasília, e hoje, felizmente, aqui presente nos estúdios da rádio. Está ao lado desta grande liderança política do nosso estado, minha amiga, parceira de caminhada política há muitos anos. Eu e a Estela, Paulo, fazemos política juntos há mais de 30 anos. A Estela, que foi vereadora da cidade de Alvorada, no mesmo período em que eu fui vereador de Porto Alegre, ela que foi prefeita de Alvorada por 2 vezes, e uma prefeita muito querida e respeitada na sua cidade pela qualidade do trabalho que fez, e depois deputada estadual em 4 oportunidades. Estamos todos felizes porque há poucos dias atrás ela teve reconhecido aquilo que deveria ter sido reconhecido desde o primeiro dia de mandato. Ela, de fato, no dia da eleição, foi eleita deputada estadual. E aí houve uma querela judicial durante um período, que foi uma recontagem de outros votos de outros parlamentares, e felizmente agora ela assumiu este mandato. Nós estamos num roteiro de trabalho, passamos em Palmeira das Missões, aliás, ali eu pude visitar mais uma das grandes obras que o governo Lula legou ao país e ao nosso estado, o Hospital Público Regional, que vai atender 72 municípios, um investimento de 160 milhões de reais, cujas obras estão a pleno vapor, e o meu mandato, Paulo, trabalhou muito para conquistar este Hospital Público Regional, que será um hospital de média e alta complexidade. E para minha alegria, ao cumprimentar o Jonas, lideranças como ele, do meu partido aqui em Horizontina, que me recebem mais uma vez, eu quero agradecer a FAOR pela homenagem que recebi, pelo trabalho que prestei. É evidente que as emendas que um parlamentar assina, Paulo, não são nenhum favor do parlamentar. Ao contrário, as emendas são pagas com recursos públicos gerados pelos impostos que o nosso trabalho gera. Mas é muito bom quando a gente assina emendas como eu assinei, à época, orientado pelas nossas lideranças aqui, de que o trabalho pró-empreendedorismo, que a FAOR estava realizando e queria consolidar com uma incubadora tecnológica, era e é, de fato, um investimento estratégico para a cidade de Horizontina e para o nosso país. Então, me senti muito feliz e seguro quando assinei essas emendas. E aproveito, Paulo, para dizer, quando falo sobre emendas, que as minhas emendas nunca foram e nunca serão emendas secretas. As emendas que eu assino são emendas ao Orçamento Geral da União, onde eu, deputado Henrique Fontana, assumo a autoria da emenda e o destinatário é público, claro e transparente. O nosso país, e eu concluo com isso para te ouvir, Paulo, para que lado tu vais levar esse nosso bate-papo, o nosso país está sofrendo muitos retrocessos com o bolsonarismo e com o governo Bolsonaro. Um dos graves retrocessos foi a introdução deste orçamento secreto, que é fonte de alimentação de corrupção, de troca de favores, de toma lá da cá, é fruto de um tipo de política que não serve à democracia brasileira.
Bom, a gente vai aproveitar a vinda também da deputada Estela Farias, que está aqui na semana de retomada do seu mandato, fazendo seu primeiro roteiro. Estela, é uma satisfação recebê-la aqui, cumprindo esse roteiro aqui pelo interior do estado, e nos fale da tua expectativa de assumir o seu mandato na Assembleia e também olhando este ano de 2022, nós temos eleições, é um período agora de pavimentar caminhos, enfim, como é que está a tua expectativa aqui no estado do Rio Grande do Sul? Muito prazer, um enorme prazer estar aqui contigo, Paulo, e no programa que tu tocas, que é o Jornal da Manhã, aqui pela Rádio Olinda. Eu estou muito feliz, por óbvio, muito contente, a gente não parou, eu fiquei fora de 2018 para cá, do cargo e da estrutura que a Assembleia nos proporciona. Mas a gente trabalhou muito, seguiu trabalhando, eu diria assim, parceirando mais ainda com o meu deputado federal, porque eu estava, fui acolhida pela bancada do Partido dos Trabalhadores como assessora parlamentar e política da nossa bancada, então fiquei muito vinculada ali. Uhum. E agora retomo com, eu diria assim, com aquilo que são os afazeres e as responsabilidades maiores ainda por estar na Assembleia Legislativa. Fico muito feliz porque ajudei a dobrar a nossa bancada feminina da bancada, né, do Partido dos Trabalhadores, né, lá eu e Sofia Cavedon agora, e temos que tocar, eu digo assim, aquilo que já está em andamento. A bancada do partido tem sido muito presente nas lutas dos interesses que são do povo gaúcho, né? Nós temos muitas lutas que estamos envolvidos, é a temática, né, do magistério e toda a luta do magistério, aí o CEPES fazendo caravanas em todo o estado, fazendo a denúncia do descalabro que tem sido esse governo Leite, né, o governo que conseguiu, olha que o plano de carreira do magistério, Paulo, ele sempre foi uma coisa muito sagrada para nós, né? Mesmo que ele tenha sofrido um monte de intercorrências, que ele virou quase que uma coxa de retalho, porque a cada greve do magistério, nos tempos em que a categoria tinha uma força, eu diria assim, mais presente na luta e que vinha para a rua com mais, que não estava tão, eu diria assim, empobrecida, porque empobreceu economicamente e foi muito achatada do ponto de vista da sua autoestima. A categoria do Magistério Público Estadual, ela foi humilhada durante esses últimos anos, né? Começou muito fortemente com Ieda, depois tivemos ali, no Rigoto, eu diria, uma certa amenidade, depois fortemente no Sartori, que começou o processo de destruição daquilo que se consuma com a cereja do bolo com leite, foi a destruição total. Veja que hoje, a minha mãe, que é uma aposentada, uma senhora de 85 anos, voltou a contribuir para a Previdência. São absurdos, né, inaceitáveis, que a gente está vivendo. E a nossa bancada tem tido um papel muito presente e atuante nessas lutas, né, junto ao governo do Estado. Um tema que, obviamente, interessa por demais a região de vocês é o tema da estiagem, né? A estiagem foi uma das mais violentas, ela é comparada ao ano de 1943, outro dia a gente acompanhava estudos e análises e, Henrique, relatórios que vêm e diz, só comparado que nós vivemos esse ano com 1943. Não teve uma seca pior no estado do que aquela, né, Paulo? Uhum. E vocês, que são uma região que dependem enormemente, né, do clima para poder manter a sua atividade produtiva, no caso a agricultura, por óbvio que isso aí também, e a atenção que o governo está dando, assim, dá para comparar claramente como é que foi no tempo do Olívio, como é que foi no tempo do Tarso, como é que está sendo no tempo do Leite, a atenção, né, que a pequena agricultura recebia, mesmo a grande agricultura, porque outro dia eu falava com os companheiros, eu acho que foi lá em Palmeiras, eles diziam, não, tem pivô, onde tem pivô ainda consegui salvar um pouco da lavoura, mas mesmo, aí quem é que dizia? O prefeito, o Evandro, ele dizia para nós, o prefeito de Palmeiras, sim, mas mesmo aqueles que têm pivô, lá pela Sanja não tinha mais água, então assim, como é que tu resolve isso, né? Que tipo de atenção o governo, que política pública tu tem que ter num momento onde a questão ambiental, ela chegou para ficar. Nós já vimos sendo avisados, informados, né, de que toda essa alteração ambiental que nós estamos vivendo, ela vai produzir danos como está produzindo na vida real agora, nos últimos anos, e este ano foi, com certeza, o pior de muitas décadas. Então, dizer que a gente está atento a isso também, eu volto com essa expectativa, né, de dedicar muito esses próximos 7 meses até a eleição, mas na verdade são 11, 10 meses, porque eu vou até janeiro como deputada, né?
Estou pré-candidata já vinha trabalhando como pré-campanha e agora, obviamente, com mais força, feliz por estar aqui com vocês, Paulo, fazendo esse primeiro roteiro, né, acompanhada do meu grande companheiro e parceiro de 30 anos de caminhada, que é o Henrique Fontana, um deputado que vai ser homenageado por vocês hoje, que eu estou aqui também prestigiando, porque eu sei quanto esse camarada merece, né? Henrique Fontana, voltando a ti, eu lhe pergunto, temos uma informação, eu, obviamente, espero que o senhor confirme, o senhor não deve concorrer novamente ao Parlamento Federal, à Câmara dos Deputados, né? Está concluindo o seu sexto mandato. Consecutivo, né? Consecutivo. E não deve mais concorrer à Câmara Federal. Mas o Partido dos Trabalhadores se prepara para uma disputa onde os números, nesse momento, são bastante favoráveis ao ex-presidente Lula, né? Que deve ser o candidato do partido. Neste contexto, qual é o foco, qual é a pauta do debate nacional? Bom, Paulo, primeiro te agradecer a pergunta e falar rapidamente sobre esta minha decisão de vida, né? Eu, com muita alegria, muita honra, exerço o meu sexto mandato de deputado federal que me foi concedido pelo povo gaúcho. Gosto de ser deputado federal. Gosto da minha atuação, do meu trabalho, faço política por vocação. Antes de ser deputado federal, fui, durante 6 anos, vereador de Porto Alegre e, num período destes 6, fui secretário de saúde de Porto Alegre. Fazem 30 anos que eu exerço mandatos eletivos e tomei uma decisão de vida que é fechar este ciclo como deputado federal. Vou, além de apoiar todos os candidatos do meu partido, que são excelentes candidatos, vou citar aqui porque tem uma atuação forte na região, o companheiro Elvino Bongás, por exemplo, que seguramente fará votos que antes eram destinados a mim, mas vou também apresentar à sociedade gaúcha alguém que ela já conhece em parte, mas que aqui nesta região talvez se conheça menos. Eu vou apoiar para deputado federal, Paulo, o ex-prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, que é um advogado trabalhista, um companheiro de uma longa trajetória também de serviços prestados ao nosso projeto político. Eu e o Alexandre fazemos política juntos há muito tempo. Ele já foi vereador, deputado estadual, 8 anos prefeito, saiu com uma avaliação extraordinária da Prefeitura de Rio Grande, e eu entendi que nesta transição, esta coisa que a gente chama de passar o bastão, né, Paulo? Era o momento correto para que eu encerrasse um ciclo. Eu não vou me aposentar da política. As pessoas me perguntam, tu vais parar, Henrique? Não, eu vou continuar fazendo outras coisas, como outros líderes nossos que deixaram de concorrer a deputado, ou a governador, ou outros cargos eletivos, e seguiram fazendo política, contribuindo em governos e assim por diante. Então esse é o momento que eu estou vivendo. E a pergunta que tu me fazes, Paulo, sobre a pauta nacional, né, que eu considero seguramente o tema que está, né, na cabeça de todo brasileiro. Existem pessoas que estão me assistindo, me ouvindo e que apoiam o Bolsonaro. E eu estou entre aqueles que têm uma forte oposição ao Bolsonaro. Eu tenho uma leitura de que o governo Bolsonaro está levando o nosso país a uma crise econômica, social e de cultura política cada vez maior. Na verdade, a minha interpretação, Paulo, sempre respeitando as opiniões em contrário, é que Bolsonaro é uma pessoa totalmente despreparada para exercer o cargo de presidente da República. Ele pouco governa e ele, na verdade, muito se dedica a construir conflitos. A grande especialidade do governo Bolsonaro é o que nós chamamos este gabinete do ódio, e é disseminar a guerra cultural pelas redes sociais. Então ele está sempre lançando polêmicas, criando brigas, é um governo de muita briga, muito conflito e baixíssimo resultado para a vida real das pessoas. Basta ver a questão da política econômica. Preço da gasolina, R$ 7,50, R$ 8,00 em alguns lugares, o gás explodiu de preço, o diesel, a inflação está totalmente descontrolada neste momento no país e a larga maior parte da população está empobrecendo. As pessoas têm uma renda cada vez menor.
É muito difícil encontrar uma família que possa dizer: a minha vida hoje está melhor do que na época do governo Lula. Ao contrário, nós encontramos muitas pessoas, muitas famílias que dizem: na época do governo Lula, a nossa vida era melhor. O que nós estamos defendendo ao apresentar a candidatura do presidente Lula? Primeiro, Paulo, a candidatura do presidente Lula não é nenhum ajuste de contas com o passado. Nós queremos olhar para frente. Nós queremos repactuar o Brasil. Nós queremos voltar a abrir no Brasil este ambiente, né, democrático de respeito entre aqueles que têm diferentes ideias. As pessoas têm que poder defender as suas ideias, conversar de forma civilizada e não nós instalarmos esta cultura do ódio e da intolerância. E o Lula, não por nada, trabalha, conversa, buscando dialogar com setores que também querem mudar este rumo, que querem virar a página do bolsonarismo, e escolhe para seu vice uma liderança política que foi seu adversário no passado. Então, a chapa Lula e Alckmin, ela carrega este símbolo do que nós queremos, Paulo. Nós queremos repactuar este país, conversar com todos. Nós queremos deixar para trás esta página do bolsonarismo. E tem questões centrais, né, que nós vamos fazer, e aí vamos seguindo o nosso papo. Por exemplo, né, nós vamos retomar a política de valorização dos salários. A política de valorização do salário mínimo, que foi uma das grandes alavancas de um período em que o Brasil chegou quase no pleno emprego, ela vai ser retomada. Nós vamos retomar programas como Mais Médicos, nós vamos retomar programas como Mais Alimentos. Eu lembro aqui, Paulo, porque tem muitos ouvintes e internautas que atuam na área da agricultura, muitos da agricultura familiar. Na época do governo Lula, nós comprávamos máquinas, tratores, com 2% de juro ao ano. O que aconteceu com a agricultura brasileira no governo Bolsonaro? Hoje é muito difícil alguém conseguir um financiamento por menos do que 12%, 13%, 15%. As pessoas não têm os programas, como o Programa Aquisição de Alimentos, ele foi terminado. Ou seja, a ideia central é voltar a ter um programa consistente de combate à fome, geração de renda, geração de empregos. Vou dizer uma última coisa, das tantas teria para falar, Paulo. Nós vamos retomar programas de exigência de conteúdo nacional para recuperar a indústria brasileira. Porque o governo Bolsonaro abriu mão da exigência de conteúdo nacional para financiamentos do BNDES, por exemplo. Então, o Brasil tem que proteger a sua indústria e os seus empregos. É assim na guerra comercial global. Os outros países não estão lá de fronteiras abertas para o Brasil poder vender o que quiser, e o Brasil não pode ser só um exportador de produtos agrícolas primários. Nós temos que agroindustrializar esses produtos, temos que colocar valor agregado, nós temos que ter indústria forte, como temos aqui em Horizontina, para a produção de implementos agrícolas e de outras indústrias, indústria naval, por exemplo, que também o governo Bolsonaro terminou com ela. Nós tivemos quase 100 mil empregos no estado do Rio Grande do Sul por conta da indústria naval. Então, esta retomada é que é o grande compromisso do presidente Lula, e podem estar seguros. Se nós recebermos, como todas as pesquisas indicam, a confiança do povo brasileiro para governar o Brasil de novo, nós vamos, em primeiro lugar, corrigir erros, porque o nosso governo também cometeu erros. E, em segundo lugar, vamos devolver a vocês todas as coisas boas que os nossos governos fizeram ao longo dos anos em que Lula e Dilma foram presidentes. Certo. Para a gente concluir, Fontana, aqui no Rio Grande do Sul, o partido se prepara também para as eleições de 2022. A exemplo do que em nível nacional se constrói uma aliança, buscando aí pessoas. O senhor fala da questão do Geraldo Alckmin, que disputou com Lula pau a pau em eleições acirradas e que hoje é companheiro de chapa. O PT olha para um campo maior de alianças aqui no estado, terá candidato próprio, poderá não ter? Qual é a situação para a gente concluir? Então, nós temos um excelente candidato, um grande quadro político do nosso partido, que é o companheiro deputado estadual Edgar Preto. Né? O Edgar já foi presidente da Assembleia e está escolhido pelo nosso partido como o nosso candidato, pré-candidato a governador. Mas nós entendemos também, eu, a Estela e todo o nosso partido,
da importância que tem a construção de uma aliança maior para que nós tenhamos uma chapa forte aqui no Rio Grande do Sul. Então, no mínimo, Paulo, no mínimo, pode ser que consigamos dar passos maiores do que isto, mas no mínimo nós temos que ter 3 grandes líderes de partidos que compõem o nosso campo da centro-esquerda gaúcha na nossa chapa. Me refiro aqui ao Beto Albuquerque, do PSB, o Edgar, que é o nosso candidato, e a Manuela Dávila, que é esta grande liderança política, que foi candidata a vice-presidente da República, é uma mulher extremamente preparada, madura, e que, assim como estes outros 2 líderes, compõem um trio de muita força política. Este trio, e os nossos partidos, portanto, não só eles pessoalmente, temos que sentar e conversar para ver qual a melhor chapa para enfrentar a disputa eleitoral. Por quê? Porque nós também temos que ir lá conversar, e eu e a Estela falávamos muito sobre isso no carro ontem, né, Estela? Nós temos que ir lá também conversar com o Pedro Ruas e com o PSOL, né? Porque o que nós não achamos bom, Paulo, é o campo político que apoia o presidente Lula aqui no Estado chegar com 3 candidaturas na disputa de primeiro turno. Se houver esta divisão, nós nos enfraquecemos. Então, a unidade deste campo político, ela é muito importante. Até porque a minha leitura é que o Rio Grande do Sul vai ter 3 polos que vão disputar um futuro governo. De um lado, o polo bolsonarista, que eu espero seja derrotado, que estará representado ou pelo ministro Onyx Lorenzoni ou pelo senador Heinze. De outro lado, o polo apoiado pelo atual governador do estado e, finalmente, o nosso polo. Então, eu entendo que o nosso polo deve se unir para que o Lula tenha um palanque muito forte no estado do Rio Grande do Sul, que a gente possa conquistar uma vaga no segundo turno e, no debate final, onde muito provavelmente nós vamos trabalhar com muita responsabilidade, temos humildade para compreender os limites de uma eleição que será muito dura, mas nós vamos combater fake news, Paulo. E eu quero cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, que mandou retirar do ar o Telegram. O Brasil não pode ser uma democracia onde determinados aplicativos alimentem uma rede de crimes, de intolerância, de ódio, uma rede de crimes que atacam a democracia e isto fica impune. Então, eu aplaudo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu ontem a decisão judicial de que o Telegram deve ser retirado do ar. A democracia, Paulo, tem que ser o confronto de ideias, tem que ser entrevistas como eu estou fazendo, eu e a Estela, aqui contigo, conversar com as pessoas, não pode ser grupos de engenheiros da desordem e do caos, como nós temos hoje, que ficam ali produzindo vídeos mentirosos. Nós hoje estamos enfrentando, Paulo, situação de pessoas que foram levadas a não se vacinar por conta desses vídeos criminosos que disseminam uma falsa informação contra a ferramenta mais potente que nós temos para combater a pandemia e preservar a saúde das pessoas, que é a vacinação. Veja que isso ocorre em outros países do mundo, então nós não vamos de novo para uma eleição onde esta turma do Bolsonaro dissemine um conjunto de mentiras, assustando as pessoas. Quero aqui falar especialmente, por exemplo, com os evangélicos, os cristãos, aqueles que professam a sua fé. O presidente Lula e o nosso governo sempre fomos extremamente respeitosos com todas as religiões, com toda a liberdade religiosa e, portanto, as mentiras que contam na rede social contra o presidente não podem ser levadas em conta. Mas tudo isso, Paulo, nós vamos debater, prezados ouvintes da Rádio Olinda, ao longo dos próximos 6 meses. Eu estou otimista de que caminhamos para virar a página do bolsonarismo e ver Lula de novo presidente do país. Obrigado pela visita, deputado Fontana. Eu é que agradeço o convite, Paulo. Bom, quero também deixar um abraço aqui, um minutinho final, para a Estela Farias. Querido Paulo, obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Um abraço muito carinhoso a toda a comunidade da nossa querida cidade.
linda cidade, né? Uma cidade pequena. Eu que vim de Birubá, eu chego em cidadezinhas pequenas assim e tenho uma saudade muito grande da minha primeira infância. Então, um abraço carinhoso, obrigada pela oportunidade e estamos à disposição lá na Assembleia também. Grande abraço. Paulo,